Acer Kaede. É uma planta que é japonesa, ela é bem difundida, né, em região fria, porque ela cai, todas as folhas caducam no inverno, né? Então ela cai por si só. Aqui nós não temos temperatura para isso acontecer, então geralmente ela acaba ficando com as folhas bem feias e tal, e não chega a cair totalmente. Cai um pouco, e com isso aí a gente vai e ajuda ela, vai e tira manualmente, faz essa desfolha, porque senão a planta não fica totalmente plena. Depois, tipo, chega lá a primavera, ela começa a vir folhagem nova, numa situação que, em cima de folhas velhas, a planta fica feia toda. A necessidade dela é ficar sem as folhas. Ela tem que ficar. Na verdade, esse tipo de planta, essa ainda aguenta bem, mas tipo o momide, que é um Acer que é com 5 pontas a folha dele, tem uma necessidade de passar pelo menos uns 20 dias a 30 dias quase negativo. Pelo menos. Se for negativo, tá ótimo. O Japão neva, fica lotado de neve em cima, e depois que derrete tudo, ele começa a sair as pontinhas, a brotar e a planta está na hora de fazer o transplante, porque olha só como as raízes já estão saindo por baixo. Então ela está lotada de raiz aqui. Esse aí é um indício, né, que a planta está saindo do vaso. Então a gente vai acabar tirando aqui com o máximo cuidado para não arrebentar com as raízes que a gente está deixou tanto tempo para ter, né? Essa raizada branca que está aqui mostra a saúde da planta por causa do substrato que estava sendo usado. A quantidade de raízes saudáveis que tem nessa planta. Tá vendo só? Ela tem uma tela por baixo? Ela tem a tela por causa que os furos de drenagem são grandes, para sair bastante água. Eu não quero que fique água depositada no fundo, né? Então isso acontece. Aí agora o que eu vou fazer? O importante para mim num bonsai, a gente chama essa parte de raízes aqui, é chamada nebari, que é raízes externas da planta, que fica mais bonito. Então quando eu for mexer o que está muito atravessado, isso não me interessa muito. Então toda vida que eu faço um transplante, eu vou cuidar para não destruir as raízes mais importantes para mim. Então a gente faz sempre a puxada de uma forma radial. Antes, né? Então, tudo isso aqui de raiz nova que tem aqui, ó, é uma coisa um pouco superficial, já não vai me interessar mais. Ó, tanto que vocês veem que eu tiro ela inteira. Essa tela é qualquer tela... É uma tela plástica, tela de mosquiteiro, tem vários tipos de telinha. Pode tirar essa raiz nova? Pode, porque eu vou estimular mais raízes lá dentro. Entendeu? Essas raízes que estão lá na ponta estão muito longe para mim. Já não vai me interessar na hora que eu vou fazer aquilo ali. Eu posso deixar, às vezes, até 30% do que tinha. Posso tirar uns 70% de raízes. E nessa planta aqui eu tenho certeza que eu posso fazer isso. Entende? Então, o que acontece? O vaso redondo, a raiz chega lá no vaso, bateu aqui, ela começa a fazer assim. E ela acaba fazendo esse novelo aqui que ela tem. E eu vou deixar só essa parte mais interna. A gente aproveita para tirar os matinhos que muitas vezes não consegue tirar. Entende? E se você jogar fora? É sempre bom ter uma tesoura só para esse tipo de coisa, tá? Bem afiadinho. Isso. Tipo, essa daqui é para raízes. Porque eu estou cortando alguma coisa aqui que vai ter também areia. Posso cortar, né? Nosso substrato aqui ele é bem drenante, então tem coisas que pode não ser legal. Se botar um alicate que é bem fino, às vezes a gente vai cortar ali e ele já faz uma boca no alicate ali e acaba com a ferramenta. E, geralmente são ferramentas que não são tão baratas. Toda raiz grossa que sai de muito perto, está indo longe, não me interessa. O que me interessa o que são? As que a gente chama de raízes capilares, que são essas fininhas.
elas são responsáveis por toda a absorção de nutriente e água. Então, as grossas é só para fixação. E no bonsai a gente não precisa ter esse tipo de raiz de fixação, porque a gente vai botar o arame e aguentar ela no vaso. Então vai fazer o efeito da raiz de fixação. Menor o vaso, mais treinada, mais educada, a gente chama, que a planta está para a questão da arte do bonsai. Só que eu estou vendo que a questão... Por isso que é bom a gente sempre ter opções na hora que vai fazer isso daqui. Que senão a gente vai falar, não coube, vou forçar aqui mesmo, amarra ele aqui. E aí a planta começa a ficar debilitada e o conjunto não vai ficar legal. Mas de toda forma eu estou vendo que não tem jeito. Tá vendo só? Ó, aqui ela não entra, vou ter que forçar demais, e aqui. Quem sabe numa próxima eu possa cortar ele aqui. E essa daqui não vai me fazer falta. Posso chegar até que eu posso fazer isso agora. Para isso a gente tem que saber se pode mesmo. A gente vai ver de novo. E assim a gente vai fazendo. Até ver se tem realmente condição ou não. Uma planta que entra basicamente justa no vaso, é uma planta que já tem bastante tempo de educação dela para fazer isso daí, que a gente vai diminuindo, que nem eu estou fazendo aqui agora. Só que uma coisa é ela caber em questão de largura, outra coisa é em questão de profundidade, né? Perfeito, né? Bonito. Olha lá, Esse vasinho olhando assim, ó. Esse vaso fica legal. Então é isso daqui mesmo. Joga a telinha, né? Bota um araminho para prender ela. O objetivo da tela é não passar o substrato por aqui, é uma, né? E continua mantendo essa drenagem que tem. Então, tem vasos melhores do que esse em questão de qualidade de cerâmica, que geralmente se faz próprio para bonsai, que coloca vários furos. E os furos são já com o objetivo de colocar arame. Tá? Tipo, esse daqui é um vaso que não é tão boa qualidade, tá vendo? Só que não tem muita coisa. Esse daqui já tem 4 furos aqui nos lados. Então já a qualidade do vaso já é... O cara que fez é bonsaísta. Ou trabalha com isso. Que já é para isso mesmo. Já deixou pronto. Já deixou pronto. É o ideal. Então o substrato é aquele que eu estava falando para vocês. Eu uso ele uma mescla de caco cerâmico. Cada coisa tem o seu objetivo. Aqui eu tenho caco cerâmico, tenho britinhas e tenho turfa, que seria fazer a parte do orgânico no substrato, né? Cada coisa tem o seu objetivo. A maioria, todos eles bem drenantes, para a água que passar e não ficar. Então por isso que o bonsai, quando a gente molha, a gente encharca mesmo. Porque primeiro que os furos dos vasos sempre são gigantes, que é para passar bastante água. Não ficar água no vaso. Empoçar, né? Não pode empoçar. O caco cerâmico, ele é drenante e da mesma forma ele segura bastante umidade. Né? A gente bota uma cerâmica dentro da água e ela puxa um monte. Então quando a gente joga água ou adubo líquido, alguma coisa, aquilo ela vai ser uma reservinha extra, que dá para ficar o dia inteiro. Então quando a gente molha assim. E a parte de orgânico, a planta eu acho que tem que ter alguma coisa orgânica. Muita gente trabalha tipo o caco cerâmico com britinha só. Só que daí tem um trabalho maior em questão de rega e tal. Para a minha região eu acho que é mais interessante sim. Tá? Então, quando a gente faz um transplante, a gente sempre vai lá primeiro fazer uma caminha, né? Para botar a planta, para não ficar com pouco substrato na parte de baixo. Geralmente eu gosto de fazer ela bem altinha, porque daí vai jogando ela para baixo. Olhando por aqui, vê que já está bem reto. Então, vai aqui, vamos deixar na posição bem certinha. Aí né? você pode, se você quiser envergá-la um pouquinho e tal, Se você pode quiser deixar ela né? assim, se eu quiser deixar ela mais viradinha para cá, agora é a hora de arrumar. Então, a minha ideia era essa aqui. Essa aqui. Fazendo ela virada para vocês, não estou vendo nada. Eu gosto muito de deixar, por questão até de filosofia de bonsai, a planta, nem sempre se consegue fazer isso aí, porque depende muito da planta. Mas geralmente a planta presta reverência a quem está olhando. Então se vocês olharem essa planta, vai aparentar que ela está realmente fazendo uma reverência, que é lá de lado, a frente dela é aqui. Tá vendo só? Isso daí já são uma parte um pouco mais técnica, que tem que ter um certo tempo para tomar cuidado com isso, né? Aqui
são os ajustes finais para caber no vaso sem ter prejuízo para a planta. Deu certo. Então aqui ela vai ficar. Vou tentar esconder o máximo possível. Sempre quando a gente bota a planta no vaso, a gente sempre escolhe bem o lado do vaso. Qual lado é? Porque muitas vezes o vaso pode ser feito artesanal, tem uma falhinha. Às vezes a gente gosta daquela falhinha, porque pode. Esse vaso está certinho, não tem problema. Às vezes ele pode ter uma falha bem grosseira, que ele não quer deixar para frente. Algumas falhas são interessantes. Ou quando tem algum escrito, alguma coisa. É, algumas falhas são bacanas ter, porque mostra que o vaso é único. Na hora que saiu do forno, coisa assim, ele deu aquela lascada, um esmalte que escorreu. Fica bem bacana. Então a gente usa o hashi, a gente usa para poder preencher essas partes de baixo, que acabam ficando bolsas de ar. Né? Tem que deixar bem socado isso daqui, porque o que acontece, muito cuidado para não ir destruindo toda a raiz também que tiver, que sobrou, né? Então aí eu gosto, aqui eu não tenho essa estrutura, né? Que geralmente boto uma bacia com água e hormônio. Aí a gente pega e deixa ele ali uns 5 minutos, aí tira até aquelas próprias bolsinhas de ar que vai ter ali, acaba sumindo e acaba descendo. Uhum.